Esse é o vídeo 4C sobre os fundamentos sociológicos da nossa disciplina. E na última aula, no último vídeo, nós havíamos terminado dizendo que as contribuições de Althusser, Poulantzas e Stablet para a sociologia da educação, elas fornecem um referencial teórico que realmente permite se analisar, explicar e criticar o funcionamento da escola nas modernas sociedades capitalistas. O problema me leva, então, a tecer uma crítica a respeito dos limites dessas compreensões, principalmente da compreensão althuseriana, e chegarmos a uma compreensão de Antônio Gramsci. Para isso, eu vou me valer de uma crítica que se muitas vezes faz àqueles anteriores, a Dewey e a Mannheim, que não veem na sociedade a estrutura de classes, que vai ser vista por esses autores que nós falamos na aula passada. E isso é uma coisa importante se comentar, porque muitas vezes se fala, como Dewey falava sobre a educação, como se nós vivêssemos numa sociedade de oportunidade, numa sociedade sem classe, né? Onde prevalecesse a tal da meritocracia. Né? Então eu vou me reportar aqui a um poema de Brecht, para que a gente pense dessa sociedade onde as pessoas acham que só e somente a educação já consegue resolver o problema, como se não fosse uma sociedade de classes. O poema que eu quero comentar de Brecht, ele diz o seguinte: quem construiu a Tebas das 7 portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra? E a Babilônia, tantas vezes destruída? Quem ergueu outras tantas? Em que casas da lima, radiante de ouro, moravam os seus construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que ficou pronta a muralha da China? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os levantou? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio só tinha palácios para seus habitantes? Mesmo na legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, os que se afogavam gritavam pelos seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia, ele sozinho. César bateu os gauleses. Não tinha pelo menos um cozinheiro consigo? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Uma vitória em cada página. Quem cozinhava os banquetes da vitória? Um grande homem a cada 10 anos. Quem pagava as suas contas? Tantos relatos, tantas perguntas. Eu gosto desses poemas porque eles dizem em poucas palavras o que os relatos em texto dizem com muito mais. Né? E isso nos leva a considerar como numa sociedade onde nós não percebemos a estrutura de classes, como a coisa é feita de modo bem mais simples, como se todos tivessem a mesma oportunidade. Isso me faz, então, evoluir dessas considerações e já chegar ao que nós dissemos na aula passada sobre as considerações de Poulantzas, de Stablet e de Althusser, para me recordar de o que eu mesmo escrevi há muito tempo atrás, faz o início dos anos 80, da minha dissertação de mestrado ainda da época da digitação em máquina de escrever, que era sobre os condicionantes históricos e sociais do surgimento da física. Eu nunca publiquei isso. Eu publiquei porque muita coisa eu mudei de ideia, outras tantas eu ainda conservo, mas eu vou ler alguns trechos que me parecem muito relevantes dessa dissertação e que tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando agora, sobre as questões ligadas à educação e à transformação social. Eu vou ler e comentar essa parte da minha dissertação
com vocês dessa sequência que a gente está dando das bases sociológicas da educação e, portanto, da nossa disciplina. Todo o conceito de educação pressupõe e está impregnado de uma ideia de homem e de sociedade. Para os propósitos que eu tenho ao elaborar este trabalho com vocês, de pouco valeria discorrer sobre as várias acepções da educação de forma enciclopédica, sem que esse discurso sobre educação, sobre sociologia da educação, pudesse estar vinculado com a realidade socioeconômica do Brasil de hoje. Veja, eu escrevi isso há quase 40 anos atrás, há 37 anos. Vocês vão ver que muito dessa realidade pode ter mudado, mas incrivelmente muitas coisas permanecem atual. Eu escrevi isso nos estertores da ditadura militar, quando o Brasil estava passando já para um governo da nova república, né? Assim havia o vento da participação social. Mas agora nós estamos com uma tendência no ar possivelmente diferente, né? Que talvez nós possamos vir a viver um momento bem diferente desses anos de democracia plena em que nós estávamos vivendo. Vamos ver os paralelos que podemos fazer com isso, daquele momento que nós vivíamos no final da ditadura militar. A escola, principalmente, a sociedade. Então eu dizia na época que eu não pretendo considerar a educação em abstrato, mas motivado por uma intenção de transformação de uma sociedade pobre, explorada e injusta. Não me move, no entanto, a pretensão de assumir a educação como remédio de todos os males. Veja, quando eu digo a educação como remédio de todos os males, onde é que vocês vão ver isso? Em Dewey, na escola do avismo. A escola como se fosse ela sozinha capaz de mudar a sociedade. Como se a escola não fosse apenas uma parte da superestrutura da sociedade. Ela não é estrutural. Estrutural é a produção, é a fábrica. Aí eu continuo dizendo que isso, se eu assumisse a escola e a educação como o remédio de todos os males, que isso seria profundamente ilusório. Cabe-me, portanto, por consciência do sentido da minha profissão, o papel de situar este trabalho dentro de uma visão de educação que contemple a complexidade e as contradições do momento que vivemos. Me refiro a 37 anos atrás, mas vejam como muitas coisas ainda são semelhantes. Nesse sentido é que eu concebo a utilidade e o nexo da presente pesquisa relacionada com o papel do ensino da física. Fico com isto comprometido de início a revelar a forma como vejo a sociedade em que vivo, qual o papel que atribuo à educação em geral e, mais especificamente, à educação científica. Durante um certo período, o movimento Escola Nova, refiro-me à Escola do Avismo, aquelas concepções de John Dewey e de Mannheim que nós nos referimos na aula anterior, na primeira aula sobre fundamentos sociológicos. Então, digo, durante um certo período, o movimento Escola Nova propagou a ideia de que o papel da escola seria o de formar a consciência e os hábitos democráticos dos indivíduos, preparando-os para uma convivência social posterior, mais livre e harmoniosa. Estes teóricos, referindo-me principalmente a Dewey, Mannheim e os seus seguidores, pareceram, no entanto, ignorar que a escola está imersa numa sociedade de classe. E tem tudo a ver com o poema que eu abri esse vídeo, né? Sociedade essa de classes cujas contradições ela reflete. Não pode assim ser vista a educação como um grande motor da transformação social. É pelo menos ingenuidade tomá-lo por isso. A educação é importantíssima, é um fator superestrutural, mas ela não tem o poder de sozinha mudar a sociedade de classes. O reverso dessa postura também merece uma reflexão. Ela encontra sua representação maior na simples identificação da escola como um aparelho ideológico de Estado. E aí vocês notam que eu estou me referindo ao que
acabei de situar na última aula. Estou me referindo ao trabalho de Althusser, que vê a escola como um aparelho ideológico de Estado, ou seja, um mecanismo de apenas e tão somente propagar um discurso que harmonize os indivíduos e vivam a opressão como se vivesse a liberdade. A escola, de fato, tem esse papel, mas ela não tem só esse papel, como nós vamos comentar daqui a pouco, quando chegarmos a recuperar o trabalho de Antônio Gramsci. Vamos prosseguir, então, nessa crítica ao Althusser, dizendo que essa concepção althusseriana de ver a escola apenas como um aparelho ideológico de Estado, portanto, apenas como reprodutor de ideologia, essa concepção mais recente, ela exerceu profunda influência na visão de um grande número de educadores brasileiros, tendo as suas origens ligadas à concepção althusseriana de sociedade e do papel exercido pelo Estado no seu esforço de dominação. Essa concepção passou a ideia de que a escola teria como finalidade exclusiva a veiculação de uma ideologia dominante. Eu repeti aqui a palavra com frase exclusiva, porque eu quero dizer que ela tem essa função, mas não exclusivamente, vai ser a minha crítica. E sem encarar a própria natureza dialética da existência da escola. A escola vai ter um espaço de contradição em que é possível não fazer somente isso, essa função que o sistema capitalista delega à escola de homogeneizar os discursos. Embora apoiada numa releitura marxista, esta posição de Althusser, ela acabou por dar margem a uma maneira esquemática de se ver a escola, que paradoxalmente, pelo ceticismo de que ela se vê, ceticismo, essa coisa de duvidar que a escola tem um papel positivo, que ela só teria o papel de reproduzir a ideologia dominante. Com isso, ela aproximou-se, de certa forma, paradoxalmente, das visões conservadoras de educação, que achavam que a escola era mesmo para reproduzir, e que viu na escola o fim princípio de manutenção dos valores da sociedade. Aí estou me referindo àqueles dois primeiros autores que nós comentamos, que era Durkheim e Talcott Parsons. Porque aqui eu não tinha referido o nome dos autores. Agora, nesse curso, eu referi o nome dos autores e nesse meu discurso vocês identificam o que é que eu quero dizer. Daí que em certas frases de educação é preciso que a gente tenha em mente esse fundamento teórico para identificar que posicionamentos são esses. Está, neste caso, menos em questão a totalidade ou mesmo trechos da obra de Althusser, mas o uso simplista da ideia de escola como aparelho de Estado feito por educadores e por professores. Faz-se, ao meu ver, necessário, dizia eu já 37 anos atrás, antes mesmo de se pensar no papel da escola numa sociedade de classes como a nossa, uma sociedade brasileira, profundamente injusta, tentar interpretar a própria forma como se dá a dominação das classes oprimidas e o papel exercido pelos intelectuais neste contexto. Aí eu estou colocando entre os intelectuais, estou colocando os formadores de opinião, dentre os quais os professores. Não somente os professores, mídia, igrejas, etc., mas professores da escola, com certeza, está nesse meio de formador de opinião. Sem isso, sem levarmos em conta isso, nós cairemos fatalmente, de uma maneira ou de outra, num reducionismo mecanicista e não dialético, que não leva em conta as contradições. Como ponto de partida, cabe observar que a referida dominação capitalista pode ser vista como exercida de uma forma dual, dupla, por uma sociedade política e por uma sociedade civil. Vamos ver o que quero dizer com isso. Nesta visão, que essa dominação se exerce de uma forma dual, através de uma dita sociedade política e uma sociedade civil, que vamos conceituar daqui a pouco, nessa visão, ao nível da sociedade dita política, se exerceria o poder repressivo da classe dominante. E os elementos constitutivos dessa dita sociedade política seriam o governo, as forças armadas e os tribunais. Já a dita sociedade civil, na qual estaria inserida a escola e da qual fariam parte ainda sindicatos, igrejas, clubes, meios de comunicação em geral, formadores de opinião.
teria por finalidade, essa sociedade civil, a veiculação de uma ideologia unificadora do discurso e, portanto, unificadora do tecido social, na qual a ideia do mito da meritocracia correria facilmente, aparando, portanto, as contradições para dar lugar a um certo consentimento dos governados na obtenção de uma hegemonia da classe dominante. Observe essa coisa interessante. Numa sociedade capitalista, existem dois momentos distintos em que o poder pode ser exercido. Pode-se exercer o poder através exclusivamente dos chamados da sociedade civil, que é composta, como eu disse, de escolas, de meios de comunicação, e da sociedade política. A sociedade política, quando ela exerce a dominação, forças armadas, etc., quando a dominação é exercida através dessa sociedade política, então nós temos uma ditadura. Você não precisa ter homogeneização do discurso. Quando, entretanto, a hegemonia é exercida através da sociedade civil, faz-se necessário um discurso que faça com que as pessoas consintam essa dominação. Daí o papel fundamental dos meios de comunicação, daí o papel fundamental das igrejas, da escola. Então vocês podem pensar, então é a mesma coisa que Althusser dizia. Não, não é a mesma coisa, porque Althusser via apenas essa função da escola. Em Antônio Gramsci, vamos ver que a escola, os aparelhos de comunicação, do modo geral, os sistemas de comunicação, as igrejas, elas são também espaços de contradição, que permitem contradiscurso, desenvolver de contradiscursos. É isso que nós vamos conversar agora, né? Então, eu dizia que essa função dessa ideologia unificadora era aparar as contradições para dar lugar a um certo consentimento dos governados na obtenção de uma hegemonia da classe dominante. Claro que eu estou me referindo ao momento que não é um momento de ditadura, é um momento onde a hegemonia prevalece através da veiculação desse discurso unificador. Nas palavras do próprio Antônio Gramsci, pode-se fixar dois grandes planos superestruturais. Não está se referindo à estrutura da sociedade, mas à superestrutura. Não é a produção, a escola, igrejas, clubes, meio de comunicação. Pode-se fixar dois grandes planos superestruturais. O que pode se chamar de sociedade civil, ou seja, o conjunto de organismos qualificados vulgarmente de privados, e a sociedade política ou Estado, que corresponde à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade, e a de domínio direto e de mando que se expressa no Estado e no governo jurídico. Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os gestores do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político. Isso é muito importante, porque o professor que se pensa neutro, ele está apenas servindo de mecanismo de veiculação da ideologia dominante. Então, se por um lado, é claro, o controle ou a influência do Estado sobre a escola, por outro lado, é indiscutível que a escola abriga contradições presentes em todo o tecido social, não somente nela, contradições existem em todo o tecido social, e em alguma medida no próprio Estado. Sobre essa última observação dessas contradições existentes do próprio Estado, vale salientar que o Estado ele é hegemônico, ele controla o poder, mas está longe, muito longe de ser monolítico, que tenha a ele uma única forma de pensar. Existem contradições internas no Estado. Até a sociedade política, muitas vezes, mas principalmente a sociedade civil, aquela composta pelos meios de comunicação e pela escola, até essa sociedade civil, ela contém em seu interior, potencial e concretamente, elementos ou forças minoritárias em termos de poder, que constituem um germe para a superação do status quo, dessa maneira de ver o mundo que está dominante, que hegemonicamente está determinado.
A possibilidade disso se refletir na escola, se não é uma regra absolutamente geral, é uma decorrência quase natural da agudização das contradições sociais, que se refletem diretamente na escola. Longe da pretensão, com essas palavras, de estar endossando qualquer tese vanguardista, em que a escola seria um papel revolucionário, longe disso, sobre o papel possivelmente revolucionário da escola, como esses malucos semi-analfabetos, que chamam a atuação política do professor de marxismo cultural. Oh, me poupe, né? Então, longe desse papel vanguardista que eles atribuem aos professores que têm consciência do seu papel político a desempenhar na formação de uma educação libertadora, o que eu estou querendo explicitar é um fato observável, ao meu ver, em diferentes condições históricas. No Brasil de hoje, repórter-me o Brasil de 40 anos atrás, praticamente, mas se reflete muito parecidamente no Brasil de hoje. Então, no Brasil de hoje, eu dizia, a questão pertinente é tentar decidir se se trata de ocupar marginalmente brechas ocasionais deixadas por inconsistência do sistema, ou se é mesmo o caso de se pensar a escola como um dos cenários do embate social. Ou seja, do combate de ideias sobre a sociedade, do valor, por exemplo, da ciência como intérprete da realidade. No Brasil de hoje, repito, reportando-me há quase 40 anos atrás, e notem sempre os paralelos possíveis com o de hoje mesmo, de 2020. No Brasil de hoje, dizia eu, em que já se explicitam flagrantemente as contradições de um Estado autoritário dividido, veja que eu me reportava ao final da ditadura militar, diante do qual o exercício do poder por mecanismos ditatoriais já não encontra as mesmas condições históricas de sua realização, é possível e necessário uma reflexão maior sobre o novo papel do educador neste contexto que se afigura. Quer dizer, o papel do educador poderia ser agora de problematizar aquelas questões, porque haveria espaço democrático na escola. A escola precisa, no momento em que o domínio capitalista se faz pela hegemonia, precisa deixar a contradição surgir para que a aparência de democracia seja veiculada. No caso da ditadura, não é preciso a explícita dominação pela força. Se o exercício do totalitarismo, ditadura, dos anos 60 e 70, que vitimou por igual professores e alunos, acirrou, por outro lado, as contradições, que hoje dão margem, no final da ditadura, a uma crescente conscientização política, tanto popular quanto de setores intelectuais. A escola de hoje, se está longe de ser a escola que queremos, está igualmente longe de ser o que foi até há pouco. O que era na época da ditadura. Um território ocupado, sem espaço para discussão de ideias novas. E hoje, tristemente, nos anos 2020, é a esse passado tenebroso que muitos querem voltar. Fazer com que a escola seja não apenas o espaço de veiculação da ideologia dominante, mas proibir professores intelectuais de veicularem uma discussão, de problematizar essas visões, de, portanto, veicularem um contradiscurso. É a isso que eles chamam escola sem partido, como se a escola já não tivesse partido da classe dominante. Aos educadores, cabe escolher um lado e encarar as decorrências de suas escolhas. A neutralidade, neste caso, já não mascara mais a pura e simples omissão. Felizmente ou não, as novas condições históricas em construção, estava me referindo ao início da construção da nova república, esses 35 anos de democracia que nós vivemos depois da queda da ditadura militar. Este é um desafio para todos os professores, já de há muito habituados em serem agentes passivos da dominação. É o que nós estávamos acostumados na época da pura e simples repressão. E aqui eu cito um trecho muito bonito de um amigo meu que fez um trabalho belíssimo em educação freiriana na África, o Debeto Delizoikov.
quando ele diz assim, é quando o professor percebe que, tanto quanto o aluno, ele é paciente do processo, que ele pode se habilitar a uma ação educacional transformadora. Antes disso, diz Demétrio, sua ação, não importando as intenções, será, na melhor das hipóteses, paternalista. E continua dizendo, ser agente da transformação é para o professor um problema novo. Nós, professores, sentimos então a necessidade de uma estratégia educacional. Desde sempre, contratados para cumprir um programa oficial, somos tentados à passividade. Aspas. Que posso eu fazer se o programa é este? E diz Demétrio, eis o desafio. Na próxima aula, eu vou discutir dentro deste contexto que elegemos, esse contexto sociológico, elegemos muito brevemente em parcas 3 aulas, né? A 4A, a 4B, a 4C. Nós vamos então discutir o ensino da física, exatamente dentro desse contexto sociológico. Por que ensinar física? Para que ensinar física e para quem? Se nós não temos em mente o porquê, o para quê, o para quem, estamos atirando a esmo, né? Então vamos partir para essa reflexão na próxima aula, montado já nesse referencial mínimo sociológico, em que nós passamos as ideias de uma educação conservadora, de uma educação onde a escola é vista como um germe da democracia e transfere a democracia depois para a sociedade. E quando vemos depois que a escola é vista como apenas um aparelho ideológico do Estado, sem espaço de contradição, e agora quando começamos a perceber que a escola não é apenas um espaço de veiculação de ideologia, mas é um espaço de contradiscursos, de combate a esta mesma ideologia. Certo? Quando se fala escola ser partido, o que está se querendo dizer é proibir aos professores de combater esta ideologia dominante, esta ideologia segregacionista. E isso nós precisamos de ter muito em mente quando ensinamos qualquer coisa, inclusive ou talvez principalmente ciências, porque a ciência é uma fonte não apenas de interpretação da natureza, mas é uma fonte de transformação da natureza e de poder do ser humano sobre a mesma. Vamos, na próxima aula, entrar nessa linha de reflexão sobre, mais especificamente, o ensino de física. Por quê, para quê e para quem, a partir desse discurso mínimo de sociologia da educação que nós desenvolvemos nestas 3 últimas aulas. Então isso fica para o próximo vídeo, que será o vídeo 4D.